gente! Bom dia! Eu era órfão, hoje sou filho. Bom dia, bom dia! Contudo, aos que receberam e aos que creram em Vocês já conheciam essa música, gente? Já ouviram essa música? Ela é muito boa. deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Só chamando o povo aqui, tá? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Bom dia, Adri! Tudo bom? Que somos os teus filhos. Ops! Bom dia, manheca! Tudo bom? Pai me adotou. Teu amor. Gente, vou orar pra gente começar, tá? Era órfão, hoje sou filho. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia, por essa segunda-feira que o Senhor nos deu, pelo privilégio de estarmos vivos, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça sobre as nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui também falando sobre o Senhor, recebendo também do Senhor, Pai. Obrigada por isso. E eu peço, Senhor, lidera essa live, que o Seu Espírito Santo tenha total liberdade aqui para me usar, para usar as palavras que saíram da minha boca, em nome de Jesus. Tudo que queremos é ser ministrados pelo Senhor, Pai. Vem mesmo tomar a liderança e que seja para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Não sou mais órfão, agora filho. Vou colocar o título da live aqui. Que tipo de filho você é? Ou você está sendo, né? Bom dia, Yane, tudo bom? Bom dia, gente, bom dia. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, gente, nós vamos começar a nossa semana de live com esse tema de filhos de Deus, né? Até falei aí nos stories que parece um tema tão batido, né? Parece um tema tão... que as pessoas já sabem tanto, sabe? Tão banal. E, na verdade, não é. Na verdade, é o tema mais profundo de todos os temas, assim, que a gente precisa tratar. Porque isso diz respeito a tudo na nossa vida, né? A nossa identidade, a forma como a gente vai conduzir nossa vida, a forma como a gente vê Deus, a forma como a gente vê as pessoas. Tudo, gente, tudo. É algo que afeta tudo. Tudo. Oi, Paula, tudo bom? A Cí tá pedindo pra deixar salva. Cí vai fazer... Nessa semana eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar salva todas essas lives lá no meu canal do YouTube. Eu não vou deixar salva aqui no Instagram. Aqui no Instagram eu vou colocar, só pequenos vídeos, assim, de alguma coisa que a gente vai trabalhar aqui na live, tá? Mas aí eu vou deixar tudo salvo lá no meu canal do YouTube. Então, por que eu quis trabalhar esse tema? Na verdade, não é que eu quis trabalhar, né? Foi uma coisa que Deus me levou a fazer. Deus me falou, Bárbara, você vai fazer lives, tá? Mais uma semana de lives. Eu falei, ok, Senhor, ok. E que tema que é? E aí, conforme eu fui pedindo pra Deus, esse tema que Ele foi revelando, porque na verdade é um dos temas que Ele tem trabalhado comigo. E no mundo de hoje que a gente está vivendo, nessa mundo globalizado, que todo mundo, né, divulga sua opinião aí para Deus e o mundo, e enfim.
essa questão de Deus e nós isso tem ficado muito distorcida, né? Muito distorcida. Primeiro que tem muitas teorias que acham que todos são filhos de Deus, né? Nossa, não, todo mundo é filho de Deus e o amor de Deus tá aí pra todo mundo e todo mundo vai pro céu e tá tudo bem. Então, aqui nessa terra você faz o que você quiser, da forma que você quiser, você pensa o que você quiser, que no final todo mundo vai pro mesmo lugar e vai dar tudo certo. Então, existe sim muito forte isso, né, instaurado no nosso meio, da questão de Deus é amor e de uma forma tão distorcida. Então, por isso que também é importante a gente falar sobre isso, né? Pra gente desmistificar algumas distorções que existem aí e que podem estar fazendo a gente patinar em algumas áreas ou que pode estar fazendo a gente ficar cego em algumas coisas na nossa vida, sabe? A gente enxergar de forma errada e a gente tá se alimentando de mentiras, né? Então, a gente precisa entender, não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus. Deus é o criador de tudo, de todos e de todas as coisas. Mas o fato de sermos criaturas de Deus não nos garante que temos a filiação, né, de filhos de Deus, que somos filhos de Deus. Não, existem condições muito claras na Bíblia para as pessoas se tornarem filhos de Deus. E mesmo as pessoas que são filhos de Deus podem estar vivendo essa filiação de forma distorcida, podem estar vivendo essa filiação de uma forma não tão completa assim, sabe? Não tão plena. Você pode ser um filho de Deus e não estar usufruindo de tudo que um filho de Deus tem direito. Você pode ser um filho de Deus e pode estar reivindicando algo que já é seu. Você pode estar gritando por algo que já te pertence. Você está desperdiçando energia, desperdiçando sua vida, desperdiçando suas emoções, buscando algo que ou que não é legítimo pra você porque você não precisa daquilo, ou que você já tem e você só não sabe como acessar. Então, bom dia, Denise, tudo bom? É meio que por aí que a gente vai trabalhar essa semana. Então, começando pelo fato de que não somos todos filhos de Deus, de que existem condições para que você se torne filho de Deus, vamos começar por aí, então. Lá em João... Oi, Mari, oi, Ana. Lá em João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, que é o que a música estava cantando, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nos foi dado esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Isso quer dizer, deixa muito claro que não são todos filhos de Deus, né? Todos sim tiveram acesso, têm acesso a esse direito de se tornarem filhos de Deus, mas a condição é receber a Jesus e crer em Jesus. Receber a Jesus é você entender e aceitar esse sacrifício que foi feito pela sua vida. Então não adianta só você conhecer a historinha linda de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio, morreu numa cruz, sangrou lá, perdoou seus pecados e tudo lindo. Não é só você conhecer essa história, é você receber isso como a maior verdade da sua vida, a verdade que te salva, a verdade que te leva ao Pai, que te identifica ao Pai. Então primeiro você precisa receber isso de todo o coração. E depois de receber, você precisa crer profundamente nisso. Profundamente que Jesus é o Filho de Deus e não é só mais uma historinha, e não é só mais um conto lindo da Bíblia, e não é só mais uma história inventada pelos cristãos para tornar essa narrativa linda e romântica. Isso é a pura verdade. Você precisa crer do fundo do seu coração em quem é Jesus Cristo e no que ele fez por você e no que esse sacrifício que ele fez por você te deu o direito de viver, né? Então é muito mais profundo do que simplesmente você conhecer. É muito mais profundo do que simplesmente você fazer uma oração repetida todos os dias. Repetida no sentido da mesma oração, né? Por exemplo, Pai Nosso ou outras orações repetidas todos os dias. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que eu ter uma cruz na sua casa, seja a cruz com Jesus, a cruz sem Jesus. É muito mais profundo do que você ter a Bíblia aberta em um ambiente aí da sua casa, como se aquilo fosse te afastar todos os males e trazer Deus ali pra dentro da sua casa. É muito mais profundo do que isso. É muito mais intenso. E muitas vezes é aí que a gente falha já no começo, de não entender o quão profundo é receber e crer em Jesus. É muito mais profundo do que a gente tem vivido, do que a gente tem imaginado que é isso mesmo, sabe? Então, o fato de você receber e crer em Jesus pressupõe que você vai ter um relacionamento com ele. Por quê?
Porque a partir do momento que você crê, que você acredita em Jesus e você recebe Jesus, você entende a profundidade de quem é Jesus e do que ele fez por você e do que ele quer continuar fazendo na sua vida. Então, não é um simples dia que você vai lá e não, naquele dia eu aceitei a Jesus, eu recebi ele, eu reconheci ele como meu único Senhor e Salvador, eu reconheci Jesus como Filho de Deus, eu reconheci que ele é tudo pra mim, que através dele os meus pecados foram perdoados e através dele que eu chego até Deus. Ok, teve esse dia é com certeza o dia mais importante da sua vida, quando você fez isso com a sua boca, confessou Jesus com a sua boca e de todo o coração você o aceitou e o recebeu. Com certeza esse é o dia mais importante da sua vida, com certeza, mas não para por aí, não pode parar por aí, porque isso pressupõe que a partir daí vem uma caminhada com ele, a partir daí vem um nível de estreitamento de relacionamento com ele, de construção e crescimento de relacionamento com ele. E é aí que muitos de nós paramos, é aí que muitos de nós erramos, porque a gente acha que só o fato de aceitarmos a Jesus e recebermos em nosso coração, ok, tá tudo bem. Isso realmente te garante a salvação, te garante você ser filho de Deus. Mas talvez não te garanta uma vida plena de filho de Deus, porque a vida plena ela é construída dia após dia, você vivendo, você mudando sua mentalidade, você deixando ele te libertar das suas crenças limitantes, das mentiras que foram implantadas em você durante muito tempo. Prediz muita coisa. Então, a gente precisa dessa caminhada constante com ele e é aí que a gente falha. Jesus, a gente precisa entender, gente, que ele não é alguém distante, né? Ele não é alguém que a gente busca só no momento que a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados, né? Muitas vezes a gente só acessa Jesus quando a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados, porque daí a gente sabe que foi através do sacrifício de Jesus que Deus nos aceitou como filhos, porque Jesus se fez justiça em nosso lugar. O sangue de Jesus precioso, ele passou sobre nós, perdoou os nossos pecados, nos limpou e nos deu livre acesso a Deus. Então, muitas vezes a gente vai buscar Jesus só quando preciso pedir perdão pelos meus pecados. Nossa, Jesus, me perdoa. Senhor, passa o sangue de Jesus sobre a minha vida, purifica o meu coração. Ou quando a gente está com algum problema, eu clamo, Jesus, pela sua misericórdia. É muito mais do que isso. É um relacionamento diário com ele, que vai nos levar a entender o que é essa identidade de filho. E por que um relacionamento diário com Jesus? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o unigênito do Pai. Ele é o Filho, como que eu posso dizer? O primeiro Filho de Deus. Então, tipo assim, o verdadeiro ali, sabe? Do começo de tudo. Ele é o Filho de Deus, ele sabe o que é ser filho, ele foi filho aqui na terra e nos ensinou como sermos filhos. Então, por isso que esse relacionamento profundo com Jesus vai te ensinar também como ser filho, vai te ensinar também como você ser filho na forma mais plena, na plenitude de filho de Deus mesmo. Então, por isso que a gente precisa desse relacionamento com Jesus, porque ele veio aqui na terra, viveu tudo que nós vivemos, passou por tudo que nós seres humanos passamos e ainda assim permaneceu filho do começo ao fim, com essa identidade bem firmada. Por isso que a gente precisa caminhar com ele. E aí, hoje eu vou ler para vocês, vou resumir para vocês uma parábola que é muito conhecida pra gente fazer essa pergunta: que tipo de filho você é? Pra você responder essa pergunta pra você, pra eu responder essa pergunta pra mim. A parábola do filho pródigo, ela é uma das mais conhecidas, uma das mais queridas de todas as parábolas que Jesus trouxe. E ela é uma parábola que tem muitos ensinamentos. Normalmente Jesus, quando ele trazia uma parábola, ele queria trazer um ensinamento. Ele contava uma história, que parábola é isso, né? Ele contava uma história que normalmente tinha muito a ver com o contexto daquela época. Por isso que às vezes essas histórias parecem um pouco desconexas para nós, na nossa mundo real, globalizado, elas parecem um pouco desconexas. Mas para a realidade daquela época, era, assim, a forma mais clara que as pessoas entenderiam o ensinamento que Jesus estava querendo trazer, né? E nós hoje, com todos os estudos que a gente tem hoje, a gente também consegue entender plenamente o que Jesus quis dizer com cada parábola. Então, na parábola do filho pródigo, começa falando que existia um pai que tinha 2 filhos, né? E um desses filhos, o filho mais novo, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, gente. Isso, o mais moço. Um desses filhos, o mais moço, pediu a herança pro pai.
Porque ele queria viver a vida dele, ele queria gastar esse dinheiro, tipo assim, curtindo a vida. Então, muito provavelmente, ali na casa do pai dele, ele não tava sentindo que ele tava, tipo assim, podendo curtir de verdade, ele não tava sentindo que ele tava vivendo de verdade, ele não tava sentindo que ele tava, assim, desfrutando de tudo que ele poderia desfrutar de melhor. Ele queria sair daquele contexto, porque provavelmente aquele contexto não estava suprindo as suas necessidades que ele achava que tinha. E ele queria esse dinheiro para então ir pro mundão, se jogar na gandaia, na balada, em tudo que ele achava que ele precisava curtir, desfrutar, principalmente na mocidade dele ainda, né? Então ele estava perdendo a mocidade dele ali na casa do pai dele, ele estava perdendo tudo de melhor que o mundo podia lhe oferecer ali dentro da casa do pai dele. E aí ele pediu essa herança, e o pai dele, mesmo entristecido, muito provavelmente, né, deu essa herança pro menino, e o menino foi, se jogou no mundo e viveu tudo que ele queria viver, curtiu tudo. Muito provavelmente essa criatura não tinha noção de organização financeira, de gestão financeira, porque ele gastou tudo, e aí ele se viu na pindaíba mesmo, ele se viu ali no pior cenário que alguém poderia se ver. Então ele gastou tudo, e aí ele foi trabalhar para alguém numa fazenda, num sítio, enfim, num campo. E ele foi trabalhar com os porcos, né, dessa pessoa. E em um dos momentos ali da sua vida trabalhando ali, ele viu que ele estava com vontade de comer aquilo que o porco comia. A lavagem que o dono estava dando para os porcos comerem, ele estava com vontade de comer aquilo. Por quê? Porque a pobreza dele era tanta, a fome dele era tanta, que ele sentiu até vontade disso. E foi nesse momento que ele sentiu essa vontade de comer o mesmo alimento que estavam dando para os porcos, que ele caiu em si. Que ele caiu em si e falou: meu Deus, eu nunca passei por isso na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Eu sempre tive à minha disposição tudo que eu queria, tudo que eu precisava para eu sobreviver, para me alimentar. E meu pai sempre me deu tudo, me deu comida, me deu abrigo, me deu amor. Enfim, foi ali que ele se tocou, a burrada que ele fez, né? Quando ele perdeu tudo. E aí ele começou a pensar, então, em voltar para casa do pai. Começou a pensar em tudo que ele poderia dizer pro pai dele. Tipo: pai, me perdoa, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não deveria ter pedido herança, eu não deveria ter saído da sua casa, eu tenho tudo que eu preciso. E aí ele foi arquitetando na cabeça dele e foi indo embora, né, em direção à casa do seu pai. E aí, quando ele começou a chegar perto da casa do pai dele, o pai dele começou a ver ele se aproximar. Eu quero ler essa parte. E levantando-se, lá, tá em Lucas 15, Lucas 15 do 1 ao... É o Lucas 15 que fala da parábola do filho pródigo, ele inteiro. Aí lá no Lucas 15, 20 fala assim, ó: aí levantando-se foi para o seu pai. O cara, né, depois que ele caiu na real, ele levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Então ele tava vindo lá longe ainda, né? Tipo, ele não tinha chegado ainda e o pai dele já tinha visto ele. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, o filho só tava voltando, gente. Só tava voltando. O filho não tinha falado nada ainda. O pai não tinha visto ele, tipo assim, se ele tava bem vestido, mal vestido, se ele tava magrinho, se ele tava com fome. Não tinha visto nada. O pai viu ele de longe. E logo de longe, quando o pai já viu ele voltando, ele já se compadeceu, já correu até ele, já o abraçou e já o beijou, mesmo sem ele ter falado nada. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Então, o plano do filho era que quando ele chegasse na casa do pai dele... Oi, tudo bom? Gente, quem tiver aí puder apertar o coraçãozinho, eu agradeço, porque daí eu sinto que tem gente comigo aqui, eu sinto que tem gente me ouvindo. É muito melhor. Então, o plano desse filho, quando ele voltou, era que ele ia pedir pro pai, para ele ser pro pai tratar ele como um dos trabalhadores lá da terra do pai, porque os trabalhadores da terra do pai dele, eles sabiam que eram muito bem tratados também, melhor do que ele estava sendo tratado lá com os porcos.
Então o plano dele era esse, tipo, pai, não sou digno mais de ser chamado seu filho, porque eu pedi a herança, né? Meu Deus, eu desonrei a família, porque eu pedi a herança bem antes de o senhor ter morrido. Então me trata como um dos seus servos, deixa eu trabalhar aqui, porque pelo menos isso vai me dar uma dignidade de vida, sabe? E o pai nem deixou o filho terminar de falar. O pai já pediu pra trocar as roupas dele, sabe? Vestir ele das melhores vestimentas, colocar um anel no dedo que diria que ele estava sendo aceito como filho novamente, honrando a vida dele como filho novamente. Pediu pra fazer uma festa, matar o melhor novilho. E, uma coisa doida, muito contrário, né, do que o filho esperava. E aí, nesse contexto, nesse cenário de o filho mais novo que fez tudo essas cagadas e voltar e ser recebido dessa forma, tem o filho mais velho, que ouviu os barulhos de festa, perguntou o que estava acontecendo, os empregados disseram pra ele, poxa, seu irmão voltou, seu pai tá super feliz, tá fazendo uma festa pra ele, e do coração desse irmão mais velho se encher de revolta, se encher de ira, até ele chegar e falar pro pai dele, pai, como assim? O cara te desonrou, o cara pegou a herança e foi embora, voltou, gastou tudo e voltou, e você dá uma festa desse jeito pra ele. Eu tô aqui te servindo dia e noite, não te desobedeço em nada, faço tudo que você me pede, bem feito. Nunca tive uma festa, nunca você fez isso pra mim, algo do tipo, como você tá fazendo pro seu filho rebelde, né, que se rebelou contra você. E o pai disse, tipo, como assim, cara? Como assim? Primeiro de tudo que você tá aqui comigo e tudo que é meu é teu. Você pode ter a festa que você quiser, você pode matar o novilho que você quiser, quando você quiser, você pode fazer tudo isso que eu tô fazendo pro seu irmão, você poderia fazer sempre que você quisesse. Então, tipo, primeiro, como assim, né? Tudo era seu e você não usufruiu, não desfrutou. E segundo, como assim, o seu irmão tava morto e reviveu, ou seja, ele tava perdido, eu não sabia nem onde ele tava. Ele podia ter se perdido no mundo, ter sido assassinado, ter morrido de fome, e eu tava aqui sofrendo, mas ele voltou pra casa arrependido. Então foi uma vida que reviveu, que renasceu, é uma nova possibilidade dele viver e fazer as coisas direito e ter a vida salva, a vida correta e caminhar comigo, e eu posso terminar minha vida do lado do meu filho. Então, pra mim é festa, pra mim é alegria, porque o seu irmão tava perdido, mas ele voltou, ele foi achado, ele foi encontrado. Então, era sim um motivo de grande comemoração, de grande festa pra ele. E aí que eu quero perguntar pra você, qual desses dois tipos de filho você é? Você é o filho que tem tudo, tem o acesso a tudo, tem tudo do bom e do melhor em Deus, na casa de Deus, seja na igreja, seja você já aceitou Jesus e já tem aí uma vida com Deus, e ainda assim você se rebela e fala, Deus, me dê tudo que me é de direito, esse dinheiro todo, essa herança toda que me é de direito, porque eu vou viver no mundo da minha forma, da minha maneira, que é muito melhor que a sua forma, que a sua maneira. Então muitas vezes nós somos esse tipo de filho que tem tudo em Deus, que tem todos os privilégios, que tem tudo que é suficiente, mas a gente não é agradecido, a gente não reconhece isso tudo que Deus nos dá, isso tudo que Deus coloca à nossa frente como algo precioso. A gente acha que isso ainda não é o melhor, a gente acha que tudo isso que Deus está nos dando, está nos oferecendo ainda não é o melhor. Então, Senhor, o sacrifício do seu filho na cruz ainda não me é suficiente. Tudo que você deu, essa história linda de Jesus Cristo vindo, morrendo em meu lugar, e essa vida agora que o Senhor quer que eu viva de santidade, de entrega, não é o melhor, não é a melhor vida. Então deixa que eu faça do meu jeito, porque eu sei o que é melhor pra mim. E aí você vive a vida do seu jeito, você constrói a sua família do seu jeito, sua profissão do seu jeito, seus relacionamentos do seu jeito, a sua casa do seu jeito. Você faz tudo do seu jeito, tudo, sem buscar a direção de Deus em nada, sem pedir, sem orar pra nada, sem buscar ao Senhor pra nada, porque você acredita que a forma como você conduz a sua vida é a melhor forma, é a forma ideal, você sabe o que é melhor pra você, né? Então você decide, você toma todas as suas escolhas e todas as decisões da sua vida sem envolver Deus nisso, porque você não acredita que Deus realmente saiba o que é melhor pra você, mas você acredita que você sim sabe o que é melhor pra você, então você tá conduzindo a sua vida da sua forma. Então, se você se encaixa nesse primeiro ponto, você é o filho, é como se fosse o filho pródigo, né? E pródigo, gente, quando eu tava estudando, eu não sabia, mas pródigo significa desperdiçador. Então, esse filho pródigo, ele estava simplesmente desperdiçando a vida dele. E quando nós fazemos isso, quando nós não buscamos a Deus para nada na nossa vida, nós conduzimos a nossa vida
único e exclusivamente pelo que eu acho que é melhor pra mim, pelo que eu acredito, pelos meus estudos, pelo que as pessoas dizem. Quando eu conduzo a vida desse jeito, eu estou desperdiçando a minha vida. Por quê? Porque eu não estou vivendo ela na plenitude dela, na forma como ela poderia ser mais rica, aproveitável e abundante, porque eu estou desperdiçando a voz, a opinião, a direção da única pessoa que realmente sabe o que é melhor pra mim, que é o próprio Deus, meu Criador, meu Pai. Então você se encaixa nesse filho pródigo que tem feito tudo de acordo com a tua cabeça, com os teus pensamentos, e aí na hora do vamos ver, na hora do vamos ver não, na hora do pega pra capar, na hora do Deus apertou tudo aqui. Nossa, meu Deus, eu tô vendo tudo desmoronar, tudo cair, tudo destruir, aí você corre pra Deus. Aí você corre para os braços do Pai, né? Aí sim você vai orar, aí sim você vai buscar pastor, aí sim você vai buscar padre, aí sim você vai buscar ler a Bíblia, aí sim você vai buscar um vídeo na internet que possa te fazer dar uma direção ou te levar mais para mais perto de Deus. Então, se você é desse sentido, você se encaixa no filho pródigo. Ou você é o filho que tá ali, na casa do Senhor, servindo a Deus, você tá na igreja sempre, frequenta todos os cultos, você serve na igreja de alguma forma, participa de alguma forma na igreja, tá sempre ali, faz as suas orações de forma metódica, né? Canta louvores, não ouve música de nenhum outro tipo, só louvor, só gospel. Na sua casa tem versículos espalhados, você tem Bíblia aqui, Bíblia no quarto, Bíblia no banheiro, Bíblia não sei aonde, enfim, você tem uma vida cristã certinha, corretinha, né? Que todo mundo olha e fala, meu Deus, que pessoa crente, meu Deus, que pessoa fervorosa, que pessoa que busca Deus, né? Mas quando vem alguém novo convertido, alguém que acabou de aceitar Jesus, e você vê que essa pessoa ela é batizada no Espírito Santo, essa pessoa ela tem encontros com Deus, você vê que as coisas na vida dessa pessoa começam a dar certo, que essa pessoa começa a fluir, que essa pessoa tem um monte de amigos ali na igreja e você não tem, que essa pessoa já começou a namorar e talvez você não tenha um namorado, que essa pessoa já casou e tem uma vida boa e você talvez não casou e não tem, ou casou e não tem uma vida boa como essa pessoa. Enfim, você começa a ver coisas na vida dessa pessoa nova, convertida, ou que tá chegando pra Deus agora, ou que fez todas as cagadas que ela tinha que fazer no mundo, era da igreja, mas saiu, fez tudo que tinha que fazer no mundo, depois voltou, se arrependeu, se encontrou com Deus e agora você vê as coisas dando certo pra essa pessoa e você sente uma certa inveja dessa pessoa, você sente uma certa revolta, do tipo, Senhor, por quê? Você olha pro lado e se compara com o próximo. Deus, por que fulano de tal tem isso? Sendo que fulano de tal nem ora tanto quanto eu, sendo que fulano de tal nem lê a Bíblia tanto quanto eu, sendo que fulano de tal nem vem na igreja tantas vezes quanto eu, nem serve no ministério como eu sirvo. Por que fulano de tal tem tudo isso e eu não tenho, Senhor? Por que eu que tô aqui fiel na sua casa todos os dias não tenho todos esses privilégios, esses benefícios, essa abundância, essa prosperidade que outras pessoas têm? Né, que esse empresário rico tem, que nem te busca tanto, que nem vai tanto aí na presença do Senhor, enfim. Ou você é esse filho, então, que fica só se comparando com os demais filhos que estão na casa, fica só se comparando com as demais pessoas que estão em volta e normalmente a sua comparação, ela te inferioriza, ela te menospreza e questiona o porquê que Deus abençoa fulano e não abençoa você. O porquê que fulano tem mais dinheiro, mais posses ou mais felicidade na sua família, nos seus relacionamentos do que você. Então, existem dois tipos de filhos aí. Normalmente o segundo filho, ele é um filho que já tá na casa de Deus há mais tempo, tá? Ele já é um filho assim que é convertido há mais tempo, que tá na igreja há mais tempo, que tá nos caminhos do Senhor há mais tempo. E esse filho pródigo normalmente é um que não teve um relacionamento tão profundo ainda com Deus e se perdeu, né? Então, gente, dito tudo isso, espero que tenha ficado clara essa história. Não sei se eu confundi mais a cabeça de vocês do que pude trazer uma clareza. A gente precisa analisar como que a gente está levando a nossa vida. E isso vai dizer se a gente está sabendo ser filho de Deus ou não. Deixando bem claro que esses dois modelos de filho, nenhum deles foi um modelo assertivo, tá? Nenhum deles. Nem o filho pródigo soube ser filho, nem o filho que era servo na casa do pai soube ser filho. Né? Porque Jesus ele veio nos mostrar um nível de relacionamento com Deus que vai muito além do que esses dois filhos estavam tendo de relacionamento com o próprio pai deles, muito além. Jesus ele não se via simplesmente como servo de Deus,
ele, como era o filho mais velho, se via só como servo, tá ali na casa só para servir, para fazer o que o pai manda. Claro que Jesus, ele só fazia o que o pai mandava, não é isso que eu quero dizer. Mas ele não via só como servo. Ele não tinha só esse relacionamento de servo com Deus Pai. Jesus, ele tinha um relacionamento de amigo, de profundidade, de pedir a direção todos os dias, de conversar todos os dias com Deus, de querer ouvir o coração de Deus todos os dias, de querer saber qual era o próximo passo que ele deveria dar, então, todos os dias. Então, Jesus, ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Nesse sentido de amizade, muito mais do que só serviço, muito mais do que só sim senhor, sim senhor, sim senhor. Era um relacionamento profundo. E também Jesus, ele não tinha esse relacionamento que o filho pródigo tinha, no sentido de achar que a vida com Deus não era ainda o melhor que ele podia ter, de que ele tinha que viver uma vida como que eu posso colocar isso? De que ele poderia ter uma vida muito melhor, longe de Deus, não só obedecendo à vontade de Deus. Esse louvor aqui, Toque dos Céus, é um louvor que na verdade como que fala, gente? Uma versão do Hillsong. Essa música é linda. Esse é o nome do louvor, tá? Então, Jesus, ele sabia que em Deus ele já tinha o melhor que ele poderia ter como pessoa. Ele já estava desfrutando do melhor em Deus. Ele não precisava buscar outras coisas para Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo comigo, tá? Eu vou ali porque eu sei o que é melhor para mim. Não, Jesus em todo o tempo, ele era extremamente submisso à vontade de Deus. Mas isso não era um peso para ele. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho. Então ele sabia que a vontade de Deus era sempre boa, perfeita e agradável para ele. Ele sabia que a verdade de Deus era sempre a melhor para ele. Ele não questionava isso em momento nenhum ele questionou se a vontade de Deus ia ser o melhor, se a vontade de Deus ia ser boa, perfeita e agradável, porque ele sabia disso. O único momento ali que ele pediu para Deus afastar a vontade dele não é porque ele não sabia, que ele estava na dúvida se aquela vontade de Deus era a melhor mesmo, se ele morrer na cruz era o melhor mesmo. Não, ele não tinha dúvida sobre isso. Ele só estava como humano ali, sofrendo já pelo sofrimento físico que ele ia passar na carne. Poxa, quem que vai para uma cruz sorrindo? Nem o próprio Jesus foi para o sofrimento dele plenamente assim, agradável. Nossa, que prazer, né? Ter meu corpo rasgado, minhas mãos perfuradas. Não, ele estava sentindo na pele ali a angústia do que estavam esperando daqui a pouco, né? Desse sofrimento na pele que ele ia estar vivendo daqui a pouco. Só por isso que ele fez um pedido do Senhor afastar dele esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então ele pediu para afastar, porque a parte humana dele já estava sofrendo por tudo aquilo que ele ia viver, mas ao mesmo tempo ele sabia como filho que a vontade de Deus ia ser boa, perfeita e agradável, ia gerar algo muito maior do que o sofrimento que ele ia viver na carne, na pele, né? Então Jesus é o único exemplo perfeito que a gente tem de filho. Nem o filho pródigo, nem o filho mais velho são exemplos, mas muitas vezes a gente se encontra, né? A maioria de nós pode se encaixar em um ou outro. Ou você tá sendo filho que não ouve a Deus, que não busca a Deus pra nada, que tá achando que você é quem vai conduzir a sua vida da melhor forma. Você não busca Deus nos seus negócios, você não busca Deus para iniciar um relacionamento, você não busca Deus no seu dia, quando você acorda. Tipo, você não ora para Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual a postura que o Senhor quer que eu tenha hoje? Você tá simplesmente vivendo a sua vida achando que você sabe o que é melhor para você. Ou você é o filho servo, que tá ali na casa do Senhor, tá servindo ao Senhor, mas não tem intimidade com Deus. Você é só aquele filho que fala sim senhor, morre de medo do pai, morre de medo de pedir alguma coisa pro pai, morre de medo de desagradar o pai. Então você é certinho, você é ali, não sai dos conformes porque você não quer que Deus brigue com você. Você tem a imagem de um Deus bravo, de um Deus que quando você peca você não pode chegar perto dele, você tem que se afastar, você não fala mais com Deus quando você tá em pecado, você não se relaciona mais com Deus porque você tem medo da punição, você tem medo do castigo, você tem medo de como Deus vai estar te enxergando. Então, um desses dois filhos a gente normalmente se encontra, a gente normalmente é. E quando a gente se encontra em um desses dois filhos, a gente entende que a nossa identidade de filho ainda não foi plenamente vivida. Ainda não está sendo plenamente vivida por nós. Porque a identidade de filho, gente, é algo muito leve. É algo muito leve. E se você não tá vivendo a sua vida de uma forma leve, você não tá vivendo a sua vida como filho de Deus. Se você não vive em qualquer área da sua vida de forma leve, tá?
se você não vive no seu casamento de forma leve, se você não vive no seu negócio de forma leve, no seu trabalho de forma leve, se você não vive nos seus relacionamentos de forma leve, se você não vive no seu ministério de forma leve, se você não vive no âmbito geral na sua vida de forma leve, em algum momento ali você não tá se identificando como filho de Deus, você não tá entendendo o que é ser filho de Deus. Porque o filho de Deus... Gente, Jesus ele se preocupava com o que ele ia vestir no dia seguinte. Jesus se preocupava com o que ele ia comer no dia seguinte. Jesus se preocupava onde ele ia dormir no dia seguinte. Jesus não se preocupava com nada. Com nada, nada, nada. Por quê? Porque ele sabia que ele estava aqui com um propósito. E ele sabia que para esse propósito ser cumprido, Deus ia dar tintim por tintim do que ele precisava para ser suprido em suas necessidades todos os dias e para que o seu propósito fosse cumprido todos os dias. E a gente não vive dessa forma. Deixa eu trocar aqui, gente, porque essa música é mais agitadinha. A gente não vive dessa forma. A gente vive muito preocupado. A gente vive muito desesperado. A gente perde o sono. A gente se irrita por coisas, por situações, por pessoas. Como a gente vive longe de uma identidade de filhos muitas vezes. Como a gente vive longe dessa identidade leve de filhos de Deus, gente. Leve, quando eu falo leve, não é sem sofrimento. Não é sem sofrimento. Né? Bárbara, tá? Eu tenho uma teoria pra mim que eu não quero ser, como que eu posso dizer? Eu não quero ser herege falando isso, tá? Mas pra mim, o maior sofrimento de Jesus, sem sombra de dúvida, foi a cruz, tá? Sem sombra de dúvida. Mas pra mim, nesses anos que a Bíblia não relata a vida de Jesus, que é muito provavelmente ali dos 12 anos até os 30 anos, né? Todos esses longos anos que a Bíblia não relata a vida de Jesus, eu tenho pra mim que Jesus sofreu bastante. Porque a própria palavra de Deus fala que Jesus ele foi aperfeiçoado no seu sofrimento. E ele aprendeu a obedecer no sofrimento, né? Então, eu acredito que não foi só a cruz. A cruz, assim, foi o auge dos sofrimentos de Jesus, né? E o teste maior de Jesus, da vida de Jesus, na verdade. Mas eu tenho pra mim que dos 12 aos 30, ele foi aperfeiçoado em sofrimento. Então, Jesus, ele sofreu coisas que nós, humanos, sofremos também, né? Porque ele veio aqui pra passar por tudo isso, pela humanidade, né? Pra sentir na pele a humanidade, né? E se compadecer de nós depois quando fosse interceder no Senhor pelas nossas vidas. Então, pra mim, eu tenho isso, que Jesus sofreu. Então... E mesmo assim ele teve uma vida leve no sentido de saber quem ele era, saber que ele era filho de Deus e não se preocupar com nada, não ter o coração ansioso por nada, não se desesperar por nada. Gente, Jesus ele não trabalhava quando ele veio aqui na Terra, ele não trabalhava, não trabalhava no sentido de... ele não tinha um trabalho fixo, sabe? Que todos os dias ele tinha que cumprir uma carga horária, né? Enfim... Algo do tipo. Então, tipo, onde que ele ia dormir? Não tinha casa. Onde que ele ia... O que que ele ia comer? O que que ele ia beber? Como que ele ia se vestir? Ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava. E eu não tô falando pra gente que quando a gente é filho, a gente é irresponsável. Então eu vou sentar aqui, já que eu sou filho, Senhor, me sirva. Me traga tudo que me é necessário. Não é isso. Mas no nosso dia a dia, quando nós somos filhos, a gente entende que o nosso sustento vai vir de Deus. Então eu tenho um trabalho, ok, maravilhoso, beleza. Mas esse trabalho não deve ser a minha segurança. Porque se um dia eu perder o meu trabalho, se um dia eu for demitido, se um dia a minha empresa quebrar, aí eu vou desesperar, aí eu vou perder as estruturas, aí eu vou perder minha base. Se eu sou filho de Deus, eu vou sentir na pele sim, assim como o próprio Jesus sentiu por estar indo pra cruz, né? Ele sentiu aquela angústia no sentido de Deus, vai doer, né? Vai ser difícil, mas tudo bem, faz a sua vontade em mim. Claro que a gente vai sentir, tipo, Senhor, poxa vida, tá doendo, perdi esse emprego, tá doendo, a empresa quebrou, tá doendo, Senhor, né? Tô sofrendo, mas seja feita a sua vontade, eu confio na sua providência, eu confio no Senhor. Então, quando a gente é filho de Deus, as coisas são diferentes pra nós, gente. A gente vê o sofrimento de uma forma diferente, a gente vê os problemas de uma forma diferente, a gente vê os conflitos com o outro de uma forma diferente. Então, isso eu tô falando pra mim também, tá, gente? Isso eu tô falando, ministrando a minha própria vida. Porque, muitas vezes, a gente fica... chateado demais com as situações. Muitas vezes a gente fica irritado demais com as situações. E isso nos diz sobre a nossa identidade de filho também. Você via Jesus chateado com as pessoas porque as pessoas não achavam que ele era o filho de Deus? Você via Jesus, tipo, magoadinho e guardando ofensa no coração porque as pessoas
muitas vezes questionavam da onde vinha essa autoridade dele. Quantas vezes os fariseus o questionaram, tipo, da onde você tem autoridade pra perdoar pecado? Quem você tá achando que você é? Quem você tá achando que você é pra juntar toda essa multidão em volta de você aí e falar que você é o filho de Deus, né? Que você veio de Deus, que Deus é o seu pai. Como assim? E às vezes por muito menos a gente fica ofendido. Às vezes por muito menos a gente fica irritado. Por muito menos a gente fica chateado. Às vezes por muito menos a gente se desespera no sentido de provisão da nossa vida, sabe? No sentido de... Às vezes Deus pede pra nós, Deus coloca nas nossas vidas certos desafios. Por exemplo, eu fui desafiada essa semana pelo Senhor a estar fazendo essa semana de lives, né? E era um desafio que eu já falei pra vocês que ultimamente eu tô fugindo de live. Ultimamente eu tô fugindo de aparecer porque eu tô no momento de Deus me tratar no sentido de, tipo assim, sabe? A obra tá sendo grande aqui dentro. Muitas coisas estão acontecendo aqui dentro, então... A minha vontade era só sentar e ouvir pessoas. Ouvir meus pregadores prediletos, sabe? Aquelas pessoas que falam ali no fundinho do meu coração comigo, sabe? E eu aprendo, eu cresço. Então a minha vontade era só ouvir, era só receber. A minha vontade não era dar. A minha vontade não era... Até porque eu nem me sinto capacitada para isso. Mas Deus me desafiou a isso, né? Me desafiou a isso como algo que eu iria estar em obediência como filha dele, mas também que eu ia acreditar que ele ia me suprir em tudo que eu precisasse para esse tempo. Então, muitas vezes Deus traz desafios para nós e a gente fica tão tipo assim, ai, Deus, sério? Ai, sério que eu vou ter que fazer isso, Senhor? Sério que eu vou ter que lidar com tal pessoa? Sério que eu vou ter que assumir certa responsabilidade que eu não queria mais assumir? Ai, sério, Deus, que eu vou ter que fazer... que eu vou ter que ser mais submissa ao meu marido? Sério, Deus, que eu vou ter que me calar diante dessa injustiça que estão fazendo comigo? Sério que eu não vou poder bater o pé e peitar? Sério que eu vou ter que aprender a ser mais mansa? Sério que eu vou ter que aprender a ser mais humilde? Sério que eu vou ter que aprender a confiar mais ainda, Senhor, mais do que eu tenho confiado? Meu Deus do céu! Às vezes a gente enfrenta desafios na nossa vida muito menores do que a cruz. Muito menores do que a cruz de Jesus. E a gente ainda assim fica esperneando como filhos mimados, como filhos que, na verdade, não são filhos plenos. Não estão vivendo a sua plenitude de filho. Porque é como eu falei ali no começo. Eu acredito muito que Jesus, ele sentiu sim muito na hora de ir pra cruz, ele sentiu a dor, mas ele sabia que o pai dele fazia sempre o melhor. E que se o pai dele colocou ele para aquele desafio, porque o pai dele sabia que ele ia suportar, ele iria chegar no final desse desafio, concluindo o desafio como vitorioso, né? Então, Jesus, ele... Gente, quem ia ser como Jesus de levar todos os açoites, as chicotadas e não murmurar, não reclamar? Quem como Jesus ia ser colocado na frente de Pilatos e o povo tudo ali falando para crucificar ele, condenando ele, e não ia querer se argumentar, não ia querer se defender, e Jesus permaneceu mudo, permaneceu calado, sabe? Não se defendeu, não buscou se mostrar para as pessoas quem ele era, por mais que ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Como filho de Deus, ele sabia que ele podia mandar fogo descer do céu e todo mundo ia ser consumido. Quem como Jesus ia enfrentar a cruz dessa forma? Ninguém. Só o próprio Jesus, por isso Deus o escolheu. E ele sabia, poxa, eu sei que Deus me escolheu, que o meu pai me escolheu, porque ele sabe que eu vou dar conta no sentido de que ele vai me suprir até o final. Ele vai ser comigo até o final. Então, respira fundo e vamos lá. Então, muitas vezes na nossa vida, quando a gente faz birra diante de um desafio, quando a gente bate o pé e choraminga, porque Deus está colocando desafios cada vez maiores na nossa vida, a gente não entendeu a nossa identidade de filho ainda. A gente não entendeu que se o nosso pai está pedindo essa obediência de nós, se o nosso pai está pedindo esse passo de fé de nós, se o nosso pai está pedindo que a gente aceite essa responsabilidade, aceite esse desafio, mergulhe nessa nova estação, é porque ele nos ama e ele sabe que isso vai nos levar para um outro nível. Essa atitude, essa obediência, esse passo vai nos levar para um outro nível. Jesus, ele foi exaltado acima de todo nome depois da sua morte de cruz e sua ressurreição. Ele ganhou algo assim indescritível e assim, infinitamente maior do que o sofrimento que ele viveu. Foi a recompensa que ele ganhou, infinitamente maior.
E muitas vezes a gente tá murmurando, reclamando e procrastinando coisas que a gente já sabe que a gente tem que fazer e não nos curvando diante de coisas que Deus já nos pediu pra gente se curvar, pra gente fazer, pra gente obedecer, porque a gente tá rebelde, porque a gente não tá entendendo a nossa identidade de filho. Por isso que eu falo que a nossa identidade de filho, ela agrega tudo na nossa vida, né? Se a gente entende ou não essa identidade, se a gente vive ou não essa identidade de filho, isso vai fazer diferença em toda a nossa vida, né? Então, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Primeiro, que tipo de filho você é? Você é o filho pródigo, que se rebela e acha que você sabe o melhor pra sua vida e não Deus, então você não busca Deus em praticamente nada, suas escolhas são sempre tomadas por você, suas decisões são sempre tomadas por você vive o seu dia sem chamar Deus pra te direcionar, pra te guiar. Ou você é o filho servo, que serve e tem muito medo de Deus, não se relaciona com Deus, tem medo da punição de Deus, tem medo do castigo de Deus, acha que Deus está sempre te olhando com raiva, com o dedo apontando, e não usufrui realmente daquilo que você já pode usufruir, que você já tem acesso, de uma amizade mais profunda com Deus, sabe? De coisas que Deus já te deu acesso e você não está acessando. Então, qual tipo de filho você é? E para você pensar sobre isso na sua vida, as atitudes que você está vivendo, a estação que você está vivendo agora, você está conseguindo passar por ela como filho de Deus ou não? Quais são os desafios que você está vivendo na sua vida? Quais são as coisas que você tem enfrentado na sua vida? Você tem lidado com tudo isso como Jesus lidava lá no tempo dele, né, quando ele veio aqui na Terra? Ou você está muito longe disso? Você está muito longe dessa prática de filho de Deus, né? Você está vivendo uma identidade aí de alguém mais perdido do que segue em tiroteio, né? Como a gente fala. Porque quando a gente se sente perdido, gente, nessa estação que eu estou vivendo, em alguns momentos eu me peguei falando, Deus, eu tô perdida, não sei pra onde eu vou. E isso, na maioria das vezes, me dizia que eu estava com uma falta de um relacionamento mais profundo com Deus. Porque quando a gente tá nesse relacionamento de filho, sabe, esse relacionamento profundo, a gente tá recebendo do Pai a direção para cada dia. A gente recebe do Pai para onde eu vou a cada dia, sabe? O que eu faço todos os dias. E quando a gente tá um pouco assim, ouvindo a voz dos outros, quando a gente tá um pouco deixando a emoção dominar, sabe? Deixando os sentimentos dominarem, a gente fica perdido mesmo. Porque a voz do Senhor, que deveria ser a única voz mais audível dentro de nós, ela tá sendo abafada por outras vozes que a gente tá se permitindo ouvir, que a gente tá se permitindo conduzir. E chega um momento que a gente acaba ficando perdido mesmo. Deus, pra onde eu vou? O que eu faço? E é nesse momento que a gente precisa mergulhar de novo em Deus, mergulhar num relacionamento mais profundo com Ele. Voltar a essa estaca de filho. Gente, filhos, eu acho tão assim... Claro que eu quero ter filhos, né? Que eu estou aí como que eu posso dizer? Faz parte dos meus próximos planos e projetos da minha vida ter filhos. Eu ainda não tenho, eu acho que quando eu ter... Eu acho que essa imagem de filha de Deus vai ficar um pouco mais clara ainda pra mim, sabe? Um pouco mais nítida. Mas ao mesmo tempo, quando eu sou professora e eu sei, assim, o relacionamento das crianças com os pais. Então, eu sei que as crianças, elas não se preocupam. Elas não se preocupam com contas a pagar, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Claro que criança, às vezes, quer uma coisa ou outra ali que o pai na hora não dá. Isso faz parte também do amor de pai, né? Mas quantas vezes eu e o João estamos conversando e a gente fala, meu Deus, como era bom quando a gente era criança e, tipo assim, não se preocupava com nada, sabe? Não se preocupava com boleto, não se preocupava com aluguel, não se preocupava com coisas pra comprar, e enfim. E aí, às vezes, a gente para pra pensar e a gente percebe que, na verdade, é essa realidade que Deus quer que a gente viva como filhos deles. Não irresponsáveis, tá, gente? Não sem se esforçar, não é isso. Mas uma realidade que descansa, sabe? Uma realidade que confia, uma realidade que acredita, uma realidade que sabe que o pai conhece as minhas necessidades, porque nós, como filhos, sabíamos que os nossos pais sabiam que a gente ia comer. Nossos pais sabiam que a gente ia chegar ao inverno e a gente ia precisar de roupa de frio, né? Então é a mesma coisa com Deus. A gente precisa acreditar que Deus sabe que a gente precisa comer, que Deus sabe que a gente precisa pagar as contas, que Deus sabe que a gente tem uma família para sustentar e que Ele é o nosso Pai de amor e Ele vai prover tudo isso. Sabe, Ele vai nos sustentar em tudo isso, mas para isso eu preciso me entregar como filho, eu preciso me sentir como filho, eu preciso viver como filho,
Então, é isso que eu queria deixar pra vocês hoje, nessa manhã. Espero que tenha ficado claro, porque às vezes na minha cabeça vem tanta coisa, eu anoto, mas vem tanta coisa, que às vezes eu acho que eu deixo um pouco confuso. Mas espero que tenha feito sentido pra alguém aí, tenha falado ao seu coração. Como eu falei aqui na live, eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá? Eu não vou deixar salva aqui no Instagram. E aí, se você quiser depois acessar ou mandar pra alguém ou assistir de novo, só clicar no meu link da bio, vai lá no meu canalzinho do YouTube e vai estar lá. Não, talvez não vai estar agora, porque demora um pouquinho pra baixar, tá, gente, o vídeo. Principalmente o vídeo, assim, mais longo, né? Mas assim que tiver solto também, eu divulgo aqui nos stories. Vou orar, então. Senhor, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco, eu te agradeço porque é tão bom, Deus, a gente entender que a vida de filho, Deus, ela é leve. Deus, ela é uma vida leve, Senhor. Assim como a vida de Jesus foi. Por mais que Jesus lidava com tantas pessoas, com tantas situações, e depois, no final da sua vida, ele teve que lidar com a cruz. Deus, mas nós sentimos que Jesus, ele não tinha preocupações, ele não tinha ansiedades, ele não se desesperava por nada. Ele não se preocupava, Deus, com a provisão dele, porque ele sabia que o Pai que o enviou iria prover todo o necessário para a jornada dele aqui na Terra. Pai, que nós possamos ter essa identidade perfeita de filhos de Deus, assim como Jesus tinha. Que nós possamos entender que a gente está aqui na Terra com um propósito, esse propósito ele veio do Senhor, e que se ele veio do Senhor, é o Senhor quem vai suprir, é o Senhor quem vai mandar o recurso necessário, as ferramentas necessárias, tudo que é necessário, Deus, para que a gente cumpra a vontade do Senhor aqui na Terra. E que como filhos do Senhor a gente não se encontre nem como filho pródigo e nem como filho servo, Deus. Nem como filho pródigo achando que nós sabemos o melhor para nós, nem como filho servo que não se relacionava com o Senhor como deveria, Senhor. Mas que a gente se encontre como Jesus, como um filho que tem amizade com o Senhor, como um filho que conhece o coração do Pai e como um filho que descansa, que confia e que vive plenamente o propósito do Senhor para nós nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente? Obrigada por todo mundo que ficou aí. Deixa eu tirar um prints. Obrigada a todo mundo que ficou aí até o final. Amanhã nós teremos mais, às 7 horas da manhã. Nunca fiz live nesse horário, gente. Gostei de fazer nesse horário, um horário bom. Achei que dá pra eu acordar e fazer minhas coisas e depois vir pra live. Mas é isso, tá? Então vai ficar salvo lá no canal do YouTube, caso você queira mandar pra alguém, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor, tá bom? Beijão!